17 de Gênesis, o versículo 2. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Amém? Ainda antes de você assentar, em Malaquias, no capítulo 4, não precisa abrir se não quiser, só me escutem. No versículo 6, está dizendo assim: e eu, nesses últimos dias, diz o Senhor, converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ainda no capítulo 6 e o versículo 9 de Mateus, está dizendo assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Com esses textos citados e esta leitura lida, eu quero ministrar algo que Deus colocou em meu coração. E para isso eu peço a essa querida igreja que, com muito amor, tome os vossos assentos em nome de Jesus. Já foi orado, a palavra já é santa, a autoridade pastoral foi passada para mim ministrar. Nosso pastor Newton nos autorizou a fazer. Agora cabe ao Espírito Santo falar aos vossos corações. Amém? Quero também dizer da alegria que tenho em estar de volta em Blumenau e também aqui com este abençoado servo de Deus, poder ocupar este santo lugar. Eu estava ouvindo o começo das ministrações dos louvores e por um instante eu fechava os meus olhos e parecia que eu estava ouvindo uma das nossas grandes igrejas americanas ali em Jacksonville, a Celebration, aonde ela tem impactado toda a sociedade daquela cidade e também de todos os Estados Unidos, por ser uma igreja inovadora, uma igreja com métodos fáceis, modernos, e que tem alcançado uma geração que estava distanciada, sufocada, esquecida e abandonada. Os adolescentes e a juventude americana. E Deus tem levantado aquele povo, aquela igreja, é uma coisa extraordinária. Não tem ninguém que vá a um culto com eles que não fique impactado. E eu me lembrei quando estava ouvindo o cântico, aquela menina, as duas que vieram cantar, o povo nesse mover totalmente novo que Deus está fazendo acontecer nesta cidade, ok? Eu já estive aqui há quase 3 décadas atrás. Cultuamos a Deus há mais de 59 anos, dentro dos nossos processos eclesiásticos, e eu estou vendo, e a palavra que temos esta noite, está falando exatamente sobre este assunto, que o Senhor Deus revelou a um dos nossos pastores americanos ali da nossa cidade, Dr. Don Lynch, servo de Deus, lá aonde está a nossa igreja brasileira agora,
até falando em nossa igreja brasileira, eu gostaria de, com esta tão linda apresentação que o nosso pastor e o meu presidente aí fez, quem sabe, né? Ele não autorize alguns de vocês, para ir para Jacksonville com a gente, cultuar a Deus, estudar, ou nos ajudar na obra. Quem sabe ele não queira estabelecer um pastor lá e dar um pouquinho, uma folguinha para a gente, não é verdade? Nós já estamos assim, um pouquinho rodados, mas temos os nossos filhos, nossos genros, que são pastores lá, e outros pastores que estão levando a obra. Estamos animados, porém, eu posso lhes afirmar que eu nunca contei com um número tão diminuto de crentes como estamos agora, pastor Newton. A situação da América, a crise econômica que se abalou há aproximadamente 6 anos atrás, nós estamos saindo agora dela, mas ainda não voltamos a ser o que era antes. Isso trouxe um esvaziamento de brasileiros naquele estado e naquele país, e com isso as nossas igrejas, elas se esvaziaram. Mas eu não corri de lá, muitas igrejas até brasileiras fecharam. Eu estava em Palm Coast, quando o senhor ministrou para nós lá. Numa terça-feira eu estava ali com mais de 50 crentes, quando o senhor ministrou para nós, numa sala provisória, na Assembleia de Deus Americana, no 2º piso, e hoje nós não contamos com mais de 20 crentes em Jacksonville. Outras Assembleias de Deus fecharam, agora mais recentemente fecharam 2, não tem estrutura financeira para ficar. E aí eu só faço esse pequeno relato para dizer uma coisa: quem acendeu o sinal verde para que nós fôssemos para lá, como falou o pastor, há alguns anos atrás, não fui eu. Eu recém tinha me aposentado do exército aqui em Blumenau, músico. Aí Deus, é agora, pode ir. Pensei que eu tentei ficar em Joinville com o pastor Valmor, ministrando e dando grupos de crescimento em todo o estado, mas um dia não aguentei, eu disse: pastor Valmor, estou indo para a América. Ele abraçou assim, eu pensei assim que ele ia dizer: meu filho, você está doido? Ele me abraçou e disse, derramou uma lágrima nos olhos dele. Ele disse assim: eu fui para lá quando eu tinha 17 anos ou mais um pouco, ele falou, e eu voltei, e até hoje eu sei das consequências por que eu voltei. A América precisa de nós. Me abraçou, bateu nas costas, orou e disse: vai, meu filho, e eu não sei quando tu vais voltar. E naquela noite, num culto de quinta-feira, quando eu dava minha palavra na sede, que eu estaria indo com a minha família, aparece um servo de Deus que estava naquele culto, que eu nunca tinha visto aquele homem. Ele sobe no prédio onde eu morava, ali pertinho da igreja, na rua São Paulo, lá no 3º andar, bate, era meia-noite, na porta do meu apartamento, e disse: o pastor Luiz está aí? Abri a porta. Olha, eu sou o pastor que estava visitando ali, e eu ouvi o seu testemunho, e eu estava indo dormir, Deus me mandou levantar para vir aqui te dizer que a América é apenas o começo, aleluia, da caminhada que você terá. Você não voltará mais ao Brasil tão cedo, e deu a algumas nações que nós estaríamos indo também em ministração e abrindo igrejas. Eu disse: Senhor, mas o meu projeto é ir voltar logo. A minha idade não compete eu avançar tanto. Agora, quando eu estava chegando aqui no Brasil,
Um pastor americano me liga de Boston e dizendo: pastor Miller, eu tenho 5 seminários de capelania para fazer, e temos 5 nações que você vai no meu lugar para fazer esses seminários, porque a minha agenda não está dando mais. E vai te preparando. Você volta do Brasil quando? Eu disse: eu estou voltando dia 11 de abril. Então me liga quando chegar em Jacksonville, porque você vai começar a andar. E eu comecei a pensar no que Deus tinha falado para aquele pastor naquela noite que eu estava me despedindo e saindo para a América há mais de quase 12 anos atrás. Senhores, o nosso Deus, Ele é tão extraordinário nas suas promessas. Aleluia! Ele não olha os cabelos brancos, Ele não olha as condições intelectuais, Ele não olha nem tampouco o nível cultural. Ele não quer saber se você fala esse ou aquele idioma, então você está qualificado. O lado da palavra, a ministração profética, é algo muito forte, em que o Senhor Deus está exigindo, Ele está cobrando de cada um de nós cristãos, especialmente aqueles que se acostumam no belo conforto e na sua casa estar sendo ministrado, ouvindo boas músicas, tendo bom som, ouvindo pastores sábios, inteligentes e prósperos para ministrá-los. São dessas pessoas acomodadas. É que Deus, acomodada no sentido espiritual, pensando: Deus vai fazer comigo? Eu recém tinha me aposentado depois de 30 anos de exército e ministrando, cuidando de igreja, desde que solteiro, já cuidava de igreja ali em Joinville. Agora Deus pega e diz: vai para os Estados Unidos, quando eu nem... Rapaz, falava em Estados Unidos, para mim, eu parecia, dava a impressão até que eu era um ideologista contra a democracia, de tanto que eu não gostava da América. Eu botar meu pé lá, nunca. Mas quando Deus começou a falar, aleluia, pode ficar tranquilo, porque se Deus tocar no teu coração esta noite, todas as dificuldades, as barreiras, elas vão começar a serem vencidas, aleluia. E o Senhor vai te botar no lugarzinho aonde Ele fez a sua promessa para você ir. Ele não falha, nenhuma coisinha vai ficar. As nações que o pastor tinha falado naquele dia de noite, lá em casa, meia-noite, os pastores, veja só, eu estava aqui no Brasil quando eu recebi um telefonema de Portugal dizendo: eu quero que você venha aqui, nós temos algumas igrejas aqui, você vai vir aqui, porque nós precisamos fazer uma aliança e eu preciso ser ministro aqui. É um brasileiro que está lá. Eu fiquei pensando, depois um outro pastor encontrei em São Paulo, eu estava na Assembleia de Deus em São Paulo, ministrando, lá no interiorzão de São Paulo, e ele em Penápolis, lá pro lado perto do Mato Grosso, estive lá agora ministrando também numa Santa Ceia, bênção de Deus, e lá tinha um irmão do Japão. O senhor, pastor Miller? Dá a impressão assim que a comunicação de Deus veio para mim e foi para ele. E as nações estão aí. Eu só quero dizer para você, com essas palavras, que pastor Newton, se sentir de Deus em te mandar para Jacksonville, seja música. Eu estava olhando essa banda linda aqui, desde o baterista, a menina lá no baixo de corda eletrônico. Poucos escutam, mas o negócio é extraordinário, rapaz. Coisa tremenda. Não precisa ter o ouvido perfeito para poder observar o efeito que faz essa bancada linda de saxofone. Hoje estávamos com poucos clarinetes, mas eu creio que o número deve ser até maior. O mestre aí da banda, que eu já conhecia, menino querido, abençoado e também dedicado nisso aí. Eu só vejo isso quando venho no Brasil, porque lá as coisas são diferentes. Se eu for ao culto na igreja americana, eu vou deixar de cumprir o meu compromisso com os brasileiros. Então eu estou ali com aqueles
muitos tristes, arruinados, saudosos, porque a mãe não veio, a esposa não foi, a filha ficou, a outra foi deportada, o outro está doente, o outro abandonaram, a mulher ficou sabendo que o esposo já tem outra no Brasil. É só gente desse tipo que nós cuidamos lá, gente com conflito. Parece que Deus nos colocou para cuidar daqueles que Davi cuidou: os amargurados de espíritos, os endividados, e aqueles que eram fugitivos da polícia. Brasileiro chega ali para trabalhar, só que uma coisa, quando ele encontra um pastor, quando ele encontra uma igreja, há um orientador. Ele vai trabalhar, vai ganhar o seu dinheiro, vai edificar a sua família, a igreja vai ser abençoada, e você vai entender o quanto Deus vela por uma alma na terra. É precioso para Deus uma vida. E é nesse sentido que eu queria dizer para a igreja esta noite. Eu li a passagem sobre Abraão, e o assunto que eu não tenho hoje, eu ministrei um seminário em Joinville, agora quando cheguei da América, há quase um mês atrás, de 4 dias, e ali nós pudemos expor um pouquinho mais a questão do assunto que está hoje, assim, fluindo entre os ministradores na América, e eles estão vindo para o Brasil também, chamado paternidade, liderança profética, igreja que tem pai, e igreja que tem pastor, que tem um colegiado de ministros, uma hierarquia montada, é uma coisa, mas a igreja que tem pai é uma outra coisa. O espírito de paternidade é o único que poderá conter todas as investidas diabólicas contra aqueles que nasceram de novo e estão se agrupando em torno da palavra de Deus. A igreja que tem pai é a igreja que pode formar na consciência dos seus líderes um espírito paternal dentro de uma liderança profética, aonde esses líderes falarão como que sendo apóstolos. Pastor, então eu estou falando como que se apóstolos, quando o Senhor disse lá em Efésios 4:11, que o profeta, o apóstolo, o pastor, o mestre e o evangelista, ali estaria a base e o efeito para que as nossas igrejas crescessem e estivessem debaixo deste modelo. Mas o que tem acontecido ultimamente, senhores, me perdoe, é que normalmente nós, quando convertemos e ganhamos uma pessoa para Jesus, e eu sei que hoje aqui o Senhor Deus vai salvar, vai se converter, alguém vai aceitar Jesus, mas a primeira coisa que nós fazemos é dizer: não falta culto, leia a Bíblia, venha aos cultos de oração, venha estudar na música, na escola teológica, venha fazer isso, fazer aquilo, te enquadre, te ocupe, porque amanhã depois você será um cooperador, e depois da manhã você vai ser um diácono, depois você vai... Parece que nós ensinamos a escola da competitividade ministerial para ele, para que daqui a pouquinho ele esteja aqui dando rasteira nas lideranças que estão aqui. E este não é o espírito do Pai. O Pai não quer criar um grupo para que ele mesmo venha a se brigar por uma hierarquia. A igreja parece que em muitos lugares ela tem se, não digo aqui, porque eu sei que aqui há homens de Deus e aqui existe um espírito de Pai, pois eu conheço o pastor Newton há muitos anos, e eu sei que muitos anos ele está aqui em Blumenau, e ele é uma pessoa também muito atualizada, está vendo o vento
vento soprar na terra, aleluia. E quando o vento sopra, é bom que a gente escute o barulho do vento, porque a Bíblia diz que o vento sopra onde quer. Assim é o Espírito Santo, assim é o Espírito de Deus nas nossas vidas. E quando esse Espírito começa a agir com este clima favorável, é hora de nós começarmos a entender um novo mover de Deus. Olha aqui, ó. Vocês estão lembrados do que aconteceu lá no cenáculo, quando o Senhor derramou aquele tremendo, aquela dosagem do Espírito Santo, fazendo com que aqueles povos que estivessem na cidade no dia de Pentecostes e os que estavam lá dentro fossem impactados com o mover do Espírito Santo, para que eles saíssem e conquistassem o mundo. Senhores, o que está acontecendo nos últimos tempos é que nós estamos lentamente nos desviando do coração do papai. Pai nosso que estás nos céus, venha a nós o teu reino. Como o reino de Deus vai vir à terra? Se eu estou aqui dentro de um outro sentimento, se aqui na igreja não tem um pai, e aqui eu sei que tem. Quando o papai sente, ele passa o espírito de pai para seus líderes, e seus líderes são geradores de novos filhos, e esses filhos têm ao seu lado as gerações que se sucedem. Mas quando o papai não ensina como pai, e o coração de Deus não bate com o coração dele, primeiro que para ter pai na igreja, é preciso pulsar o coração do pai, como pulsa o coração de Deus. Vamos falar isto na linguagem humana agora. Nós precisamos entender que uma liderança hoje precisa estar alinhada com o coração de Deus. Quando por muito tempo nós ficamos pensando que estar alinhado com o coração de Deus, não sair dos marcos antigos estabelecidos, não sair de princípios e outras coisas mais, era uma coisa que vocês hoje já sabem que não tem nada a ver. Que Deus está aqui, mas o coração de Deus hoje precisa bater com o coração de papai, e papai precisa entender que esse espírito paternal, ele tem que passar para a liderança que está ao seu lado, e eu sei que isso existe aqui, e essa liderança então passa a ter princípios proféticos, apostólicos, eles passam a serem geradores de novos filhos. Lá no Éden, Deus quis investir em Adão, e Adão falhou. Mas lá Deus disse para Adão: Adão, frutifiquem, cresçam, dominem a terra. O princípio que Deus estabeleceu para o homem aqui na terra é ter domínio sobre a terra. E para ter domínio, por quê? Porque Deus quer dominar, Ele quer trazer o seu reino. Vocês sabem por que Jesus ainda não voltou? É porque Ele ainda não encontrou na terra igrejas, líderes que tenham o coração segundo o coração de Deus. E Ele agora fala para os filhos que se voltem para os pais, e fala também para os pais que se voltem para Deus e pulsem o coração, e o sangue possa jorrar igualzinho o sentimento de Deus, e sua liderança seja uma liderança geradora e não estéril. Por quê, pastor? Porque Deus não tem prazer em ter filhos estéreis. Deus, essa área não existe no vocabulário divino. A esterilidade não acontece espiritualmente. Quando Ele preparou os apóstolos, Ele disse assim: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Ele disse: ide, ensinai todas as nações. E eu quero dizer para essa igreja esta noite: o Senhor Deus que eu sirvo, que está aqui hoje, ainda não desistiu de ser Pai de toda a terra.
Ele ainda quer. Ele ainda sabe que vai ter alguém que vai entender o seu coração, para que ele levante uma, aleluia, não vai estranhar agora. Deus precisa de ter pais alinhado com ele. Esses pais gerarão filhos proféticos ministerialmente, e esses filhos proféticos farão a sua herança crescer e se reproduzir dentro de uma liderança profética, debaixo do manto profético de Elias, com autoridade, mas que virão, veja só, de lugares, de situações que vão causar espantos, que vai causar perplexidade, porque normalmente o povo que está aqui espera um líder que venha para causar um rebuliço, ou que seja autorizado a ministrar, ou que seja um ganhador de alma. Normalmente ele vai dizer, está lá no púlpito, é aquele que o pastor designar. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus estará levantando lideranças proféticas extravagantes nesses últimos tempos, de todos os lados e até dos lados de fora da igreja. Ele está preparando um mover extraordinário para que esta liderança seja preparada, capacitada, seja autorizada biblicamente para receber, olha aqui que eu vou dizer agora, a grande avalanche de novos convertidos, aleluia, que virão ao Senhor Deus ainda antes dele estabelecer o seu governo aqui na terra. Assim como Deus levantou Elias lá no deserto. Onde é que estava Elias? Deserto. Ele era bonitinho assim como o papai? Como é que se vestia Elias? Botava um cinto atravessado assim no peito, assim todo maluco, um negócio de couro. Eu acho que ele chegava para evangelizar alguém comendo aqueles gafanhotos pelo rabo assim, se lambuzando todo de mel, aquele mel. E ele chegava e entrava no rio e dizia, vem. Aliás, ele nem dizia vem, o povo ia. A autoridade dele era tão grande, a influência de Deus era tão forte, era tão poderoso, que a Bíblia diz que saía da cidade de Jerusalém, de todas das regiões da Judéia e das localidades ribeirinhas do Jordão, ok? Onde é que eles iam? Para a igreja de João Batista. Ouvi o sermão de João Batista. A liderança profética que Deus está levantando com o coração de pai é uma liderança que não maquia a mensagem. Vou dizer que ela é bonita para agradar ele, para ele me dar uma vaguinha na convenção. Sai fora, irmão. João Batista não maquiava o evangelho nem a palavra. Ele, próprio Jesus disse assim, não teve ser que pisou nesta terra maior do que João Batista, ok? Foi o maior. Mas quando ele teve que dizer assim para o Herodes, não te compete namorar com a tua cunhada. Você está doido falar isso? Não estou doido, eu sou profeta. Profeta que Deus está levantando nesses últimos dias não são profetas comprometidos com as instituições, são pessoas comprometidas com Deus, que não tem nenhum pouquinho, aleluia, de direito de ficar. Ele é educado, ele é respeitador, ele é sensível, mas ele não maquia a palavra, ele fala a verdade. Aleluia! Tinha que falar. A hora que João Batista, aliás, Elias, chegou lá botou o dedo na cara do rei Acabe, o homem mais poderoso da época. O que é? Que o rei imaginou.
Quando ele disse: tu és o perturbador da nação de Israel, o que foi que ele respondeu? Eu não, Acabe. Eu não vejo nenhum Acabe aqui. Eu vou apontar aqui para o chão. Mas tu és o perturbador. Por causa de ti, aleluia, tinha autoridade Elias. E o espírito de Elias e o manto profético que estava sobre ele está vindo nesses últimos tempos e nesses últimos dias agora. Nós vivemos uma complexidade muito difícil, estamos vivendo agora. Nós estamos vendo que de uma hora para outra pode estourar um conflito armamentístico mundial. Uma guerra pode surgir num míssil que for soltado lá da Coreia e o negócio vai pegar fogo e incendiar. Pastor, mas se isso acontecer, o arrebatamento da igreja está atrasado. Sabe por quê? Porque quando isso acontecer, a 70ª semana de Daniel está para ser instalada. E quando a última semana de Daniel profética for instalada, eu não quero estar mais aqui. Eu já quero estar lá esperando Abraão, Isaque e Jacó. Não é isso que a Bíblia diz? Muitos virão do norte, do sul, do oriente e do ocidente e se assentarão com Abraão, Isaque e Jacó. E ele disse para os judeus: e muitos de vocês ficarão de fora. E sabe quem são esses que ele disse de lá de cá? Eu, você, nós vamos nos assentar com ele lá nas bodas do Cordeiro. Aleluia. E Deus está preparando uma igreja que tenha sentimento profético, paternidade, papai, que mesmo, olha aqui, vocês já viram o que é que fez o pai do pródigo? O que quer dizer pródigo? Gastador. Ofendeu o papai, matou o papai, pegou o dinheirinho da sua herança e foi. Mas depois que ele gastou tudo e viu que o roteiro dele não estava aprovado, e que quando ele estava com o pai, ele era muito mais feliz. Meu pastor, igreja que tem pai, os filhos não abandonam. Sabe por que tem acontecido aí? Muitas tristezas, muitas divisões, muitos rachas têm acontecido, sabe por quê? Não foram filhos gerados por pais. Eles vieram, se agruparam, incharam um rebanho, mas não foi aquele gerado por papai. O pai que gera filhos, mesmo obreiros, liderança, esses obreiros geram outros filhos, eles nunca abandonarão papai. E se abandonar, papai diz assim: vai. Não vai demorar muito, ele vai quebrar a cara lá fora, vai estar numa pocilga, querendo comer a comida dos porcos, e nem isso vão dar para ele. Ele vai olhar para as bolotas e vai dizer: uau, se eu pudesse estar de volta na casa do papai. Ei, igreja que tem pai, você tem que olhar para o papai e saber que ali está Deus representado. É coração de Deus com coração de papai. Aí ele olhou ali e disse assim: lá tem, mas como é que eu vou fazer para voltar para a casa do papai? E ali ele começou a decorar algumas frases. Eu vou dizer assim: papai, voltei. Não, não dá certo. Papai, você está bravo comigo? Não, essa também não dá certo. E os porcos comendo, e ele com a barriga, como diz o americano, hungry. A fome era tão grande que estava no espinhaço. Aí ele teve um espírito de lucidez. Já vou dizer assim: abandonou a panela, juntou seu casaco e rumou para a casa do pai, pensando na recepção cruel que ele ia ter. A igreja que tem papai,
O desviado chega e assenta lá embaixo, no último banco. Quando ele olha papai aqui, ele não resiste nem terminar o culto. Ele corre de lá e vem abraçar papai, sabe por quê? O espírito paternal é um espírito perdoador. Não é um espírito de vingança, um espírito que lança. Você fez isso? Eu disse que você ia passar por isso, agora você está tantos meses aqui, ó, sem isso, sem aquilo. Senhores, papai não fez assim. Papai, quando olhou na estrada, lá vinha o maltrapilho, o mal cheiroso, o gastador, todo arrebentado. Quem é? Parece ele. O andar é dele, a cara. Rapaz, quando ele teve a certeza que era ele, o que ele fez? A Bíblia diz? Abriu os braços e saiu ao encontro. Para os estudiosos da Bíblia, diz que esse é um único registro das Escrituras que diz que o pai correu na Bíblia. Sabe por quê? Coração paternal é coração que abraça filho, mesmo que tenha transgredido. Nós somos muito passíveis a cobranças. Quando a pessoa às vezes faz alguma coisa para nós, nós já lançamos. E nós ainda vamos para a Bíblia dizer que eu estou abalizado pela Bíblia. Vai ser amaldiçoado, ele vai ver só. Senhores, igreja que tem pai que geram filhos espirituais no ministério, esses filhos formam outros filhos, as heranças, e é este o assunto que eu queria concluir para você aqui esta noite. Eu estava ministrando lá em Jaguaruna, agora sexta-feira, com o pastor Josué Cipriano, muito bonita a Assembleia de Deus lá, pequenininha para a cidade, mas é uma gracinha, povo querido. Eu disse, eu vou fazer um desafio aqui esta noite, pastor Josué. Sexta-feira, tinham mais de 200 crentes. Aqui tem jovens e adolescentes. Tem? E aí já levantaram a mão, eu disse, vão ficar todos grávidos hoje aqui. E depois teve até alguém que veio falar comigo. Tive que explicar espiritualmente. Aí eu disse, não tem sentido o crente ir na igreja, ficar querendo ser alguma coisa. Primeiro ele quer ser músico, primeiro ele quer ser cooperador, primeiro ele quer ser cantor de coral, primeiro ele quer ser, quem sabe até pertencer à família do pastor, namorar com a filha, com isso, com aquilo. E nós não dissemos o principal para o novo convertido quando ele chega aos pés do Senhor Jesus. Montamos uma carrada de teologia para ele aprender. Só que uma frasezinha eu tinha que dizer para ele quando ele se converte. Levar ele à parte e dizer, a partir de hoje, você é do Senhor, ok? Você se converteu. Você tem Jesus? Tem? Pois é. Mas a partir de hoje, você vai gerar um outro filho. Sabe o que é que Deus me fez sentir e eu profetizei sexta-feira lá na igreja do pastor Josué? Quantos tem aqui, pastor? Uns 200. Então esses 200 vão gerar mais 200. E este ano a igreja não vai ter 200 no culto de sexta, ela vai ter 400. Sabe por quê? Deus não quer filhos estéreis. Para que você está aqui, irmão? Para ouvir um bom sermão? Eu poderia pregar para vocês aqui, a lá Takayama, a lá Niltinho dos Santos. Eu poderia imitar qualquer pregador aqui. E vou dizer uma coisa, já fiz muito disso em congressos por aí afora. A minha vida foi só ministrar nas igrejas. Mas sabe o que Deus tem feito para mim ultimamente? Diga para eles que eu quero ver eles gerando filhos. Não me adianta eles ouvir um bom sermão e ir para casa e dizer, mas como prega esse homem, hein? A pregação vai ficar só na história, no DVD, no CD, no histórico da igreja. Agora, se eu disser para você aqui esta noite, você vai engravidar de um novo filho na fé aqui hoje. Aleluia, aleluia.
se você, aleluia, você vai ser pai de um novo filho aqui. E eu disse ali para aquela mocidade: vocês estarão engravidando hoje. Ai, Jesus, um filho está nascendo dentro de você. Aí eu disse, Paulo disse assim: eu sinto dores, como que de parto, para fazer Cristo ser gerado dentro de vós. Rapaz, se Paulo disse que sentia dor para gerar um novo filho, eu venho para aqui, quero pregar um bom sermão e converter uma pessoa no soco, no grito e na marra. Senhores, nosso foco está errado, gente. Nós precisamos ter o coração de Deus. Desde o Éden, Deus disse: eu quero que vocês frutifiquem, que vocês gerem. Depois ele pegou Noé e disse para Noé: eu preciso que você, eu faço uma aliança contigo, eu quero que você encha a terra. E Noé também logo entrou em problema. Depois ele disse para Abraão, falamos aqui hoje: Abraão, eu vou te multiplicar. Ele olhou assim para Abraão: mas eu, Senhor? Olha aqui, olha a minha idade, olha a idade da Sarinha aí, quase 90 anos, e ele quase 100. Aí o Senhor Deus disse assim para ele: olha aqui para mim, Abraão, levanta tua cabeça, olha para o céu. Oh, aleluia. Quando as respostas faltarem para você, levanta a cabeça e olha para o céu. Saiba que de lá vem a promessa do Senhor, e ela é infalível. Ela não tem como não acontecer. Quando Deus, ele disse assim: conte as estrelas do céu, se fores capaz, Abraão. Olha aí, ó. Ele quis até ironizar Abraão: tens condição de contar com a... Pois é, Senhor, é difícil, pois é. Assim será a tua descendência. Deixa eu dizer uma coisa para ti. Vocês já pensaram se hoje você engravida de um novo filho, e semana que vem, se o pastor Nilton estiver aqui, você chega aqui e diz assim: pastor Nilton, aqui está o filho que eu ganhei para Jesus esta semana. E sabe o que ele vai dizer para ti? Cuida dele, dá leitinho para ele, porque quem gera tem que saber cuidar. É por isso que Deus está preparando uma liderança profética que tenha condição, aleluia, de ser receptivo aos novos filhos que estão chegando, filhos estragados, filhos de prostitutas, ei Jesus, e alguns até com desvio sexual, e a coisa é séria, alguns prestes a morrer. Mas eu quero vir, eu preciso me converter, eu quero Jesus. Então esta nova avalanche de novos filhos estão chegando, e Deus precisa preparar uma liderança profética, e ela está aqui esta noite para cuidar desses filhos que estão chegando. Sabe por quê? A Bíblia diz, aleluia, que o Espírito de Deus vai tomar conta da terra, e os João Batistas vão estar ministrando com sabedoria, com graça, e dizendo assim: ó, convertam-se, raça de víbora, o machado está posto à raiz, e não vai deixar, dizia para os fariseus, e para os outros ele dizia assim: eu te batizo para arrependimento, mas depois de mim vem um, aleluia, que eu não sou digno nem de mexer nas correias das suas sandálias, mas ele vem e batizará vocês com o Espírito Santo. Ele será o líder, ele vai abanar a palha. Sabe o que é que isso vai acontecer? Sabe o que é que isso vai fazer? A igreja, se aqui tem 1000 membros, vai passar para 2000 no instantinho. Não precisa esquentar a cabeça, não precisa criar modelos. Tem gente que está saindo pelo mundo para descobrir métodos novos, modelos novos, para trazer para a igreja, para implantar. O modelo está aqui, gente. É fazer um filho gerar outro filho. Deus tem prazer numa pessoa que se converte e nunca ganhou uma alma para Jesus? Deus tem prazer nele? Deixa eu dizer mais uma coisa para ti, estou encerrando. Além de você ser pai de um novo filho, claro que só sente alegria de ser pai aquele que gerou um filho. Se você nunca gerou um filho, você não sabe o que é ser pai.
Viu? Agora, você está aqui, nunca gerou um filho, você acha que Deus tem prazer em ter você aí? Aí daqui a pouquinho dá uma doença, você vai para o hospital. Eu vim lá do hospital ontem, passei com uma tia minha, esposa do pastor Valmor, lá de São José dos Cedros. Está ruinzinha demais. O câncer está tomando. Aí me lembrei que há 30 anos atrás eu também tive câncer. O pastor Satiro orou, aleluia, e eu estou aqui. Aí fiquei pensando, Deus, por que tu permites essas coisas? E o Senhor falou no meu coração assim: para que eu quero? Claro que não é o caso da pastora Salete, mas para que eu quero ter filhos que não produzem? Então eu trago para cá para mim. E o negócio é forte, hein? O negócio é forte. Ô, aposentado, te cuida, rapaz. Vai gerar filhos espirituais aí, porque senão daqui a pouco o negócio pega. Sabe o que é que o pastor Satiro, depois de orar, ele botou a igreja toda a orar, quando o meu irmão, colega do pastor Newton Miller, chegou em casa e disse: pastor, o Luiz está com câncer, tem 10 dias de vida. Sabe o que o pastor Satiro fez? Botou todo o campo de Joinville em oração 24 horas por dia. Ele disse: daqui uma semana eu vou visitar ele. Quantos dias o médico deu? 10 dias. Então, depois de 7 dias eu vou visitar ele. No 8º dia ele foi. Aí naquela noite ele foi orar, ele disse que Deus disse para ele: diga para o Luiz que se ele quiser ser curado, ele tem que dizer para mim que ele vai pregar aonde eu mandar, e não é só no Brasil. Aí eu estava quase cego lá no hospital, com o rosto inchado assim, os médicos todos já dizendo que 2 dias depois eu ia ser levado para ser velado lá no 62 BI. O filho do coronel Murilo Guimarães já estava em Curitiba para trasladar o meu corpo. Aí o pastor Satiro disse: Deus disse que se tu disser que vai pregar onde ele mandar, aleluia, ele te cura hoje. Eu disse: não adianta, pastor, eu tive um arrebatamento hoje em espírito, e Jesus me mostrou, quando ele saiu do trono, os arcanjos tocaram a trombeta, ele veio coroado, parou nos ares, e os crentes dos 4 cantos da terra foram transformados, os que estavam mortos ressuscitaram. Eu contemplei toda essa cena, e eu vi a alegria daqueles crentes quando eles estavam subindo e se juntando à multidão com o Senhor nos ares. Eu disse: com certeza o Senhor vai me levar. Ele disse assim, ele chamava eu de Milinha, eu não vim aqui para brincar. Deus disse para mim que ele vai te levantar daqui se você disser que vai pregar. Eu disse: eu vou. Pode dizer para o Senhor, eu vou. Ele levantou a mão, orou e saiu do quarto. No outro dia os médicos começaram a fazer um rebuliço nos prontuários. Incomodaram-se, foram fazer, porque ele estava esperando que eu piorasse para poder levar o meu corpo. E eu não estava bom. No outro dia foram fazer os exames, deram tudo, nada mais, contrário. Fizeram o segundo, fizeram o terceiro laboratório. 2 dias depois, ao invés de eu estar entrando em óbito, eu estava dando alta do hospital. Aleluia. Hospital Militar, certo? Enfermaria Militar lá em Curitiba, está lá até hoje, os prontuários estão lá. Aí no sábado à noite eu subia as escadarias, o senhor deve ter conhecido daquela igreja antiga, Assembleia de Deus. O pastor Satiro mandou a igreja ficar de pé, aleluia. Ele disse: agora vai subir o morto que ressuscitou e vai contar o testemunho para nós. E a igreja não se conteve, foi só um mover de Deus naquela noite. E já fazem 30 anos e eu estou pregando de lá para cá, onde Ele manda. Fui para o Amazonas, lá peguei 2 malárias, da pior que tinha, o diabo quis me matar. Mas sabe de uma coisa? Quando Deus tem algo contigo, você não morre antes, na véspera não, viu? Pode ficar certo. Agora, quem ganha um filho, quem ganha uma alma, a Bíblia diz que cobre uma multidão de... Olha aí, olha o gancho. Não quer dizer que você vai pecar agora. Como eu disse para as meninas,
Vocês vão sair engravidar, vão engravidar hoje aqui, os rapazes também. Não quer dizer que depois do culto vocês vão se prostituir, não, senhores. Eu estou falando que vocês vão hoje ter sentimento de Deus para ganhar um novo filho aqui, em nome de Jesus. Aleluia! E eu quero dizer para esta igreja esta noite que o meu horário já venceu. O Senhor me faz sentir que aqui em Blumenau, Deus vai trazer uma grande colheita de novos filhos que serão gerados esta noite aqui nesse lugar. O Senhor permite eu orar, pastor Nilton? Vamos ficar de pés, queridos. Aleluia! Eu quero orar por você agora que quer engravidar de um novo filho. Filho na fé. Aonde ele está eu não sei, tu sabes quem é. Mas você vai trazer um novo filho. Essa igreja vai mudar, aleluia, vai dobrar a quantidade da membresia. Essa igreja vai ter, aleluia, prepara, pastor Nilton, um grupo para poder ensinar os que estão chegando aí. Prepara, porque o número dos que se converterão nesta cidade de Gamada Sul será muito grande. Deus vai trazer. Edson, é o pastor Edson que está lá, não é? Edson, rapaz, nesse negócio não. Você vai sair grávido daqui essa noite. Ah, essa palavra não tem no vocabulário, pastor. Você vai ganhar um novo filho. Você já ganhou muitos, mas vai ganhar hoje mais um novo filho aqui. Da Manda Sui. Eita, se tiver alguém que quiser chegar aqui, pode vir. Se tiver alguém que sentiu em vir, pode vir. Porque o Espírito de Deus está aqui e o vento já está soprando neste lugar. Pode vir. Se você não quiser vir, aí o problema é seu. Eu vou orar, aí mesmo você vai engravidar de um novo filho, viu? Mas se você vir, a virtude do Espírito Santo e o poder da fé serão a âncora movedora para você sair daqui. Aleluia. Ei, glória. Escute só, vocês são casados? Não são? Isso é engraçado, né, rapaz? Mas vocês vão sair grávidos daqui. Vão casar essa semana? Pois é. Mas vocês vão engravidar antes de casar, tia. Você acredita nisso? Acredita? Ou você está dizendo para mim? Você entendeu o que eu preguei essa noite? Você tem que gerar. Você vai dizer então, se é moço, se é moça, não importa, só não pode ganhar uma moça e trocar pela sua futura esposa. Você vai ganhar um novo, aleluia, um ser. Você vai escrever o nome dele e você vai converter ele para Jesus. E você vai chegar para o pastor e vai dizer: este é meu filho, eu vou cuidar dele. Você também, querida, você vai ganhar uma pessoa para mulher. Você não é um só que Deus está dizendo para mim, não, viu? Você vai ganhar mais de um. Você é uma ganhadora de almas. Você é uma geradora de filhos. Agora é o seguinte: se tem aqui alguém que não entendeu e quer continuar estéril, sem ganhar filhos, posso falar? Posso? Não se surpreenda se Deus for questionar a tua permanência entre os mortais. Deus exige que cada um frutifique. Nós estamos aqui para frutificar. Olha, é muito melhor para Deus um crente que não produz ir para o céu, porque não fica sendo aqui minado pelo diabo. É tesouro para Deus na glória, do que ficar aqui. Como eu quero ficar aqui mais um pouco, eu estou ganhando almas e filhos novos para Jesus. Aleluia. Você que não veio aqui, aleluia, você quer frutificar, quer ganhar, quer engravidar de um novo filho espiritual? Levanta a tua mão direita aí, você que está aí atrás, aí assim mesmo, isso, você que não veio, aí mesmo, o Espírito Santo de Deus. Pastor Nilton já está com as mãos levantadas, dizendo amém. E o Senhor vai trazer, aleluia, uma nova geração de novos convertidos para Blumenau. Vai sacudir este auditório aqui esta noite. Vai o espírito profético, os milagres vão acontecer de uma maneira tão forte que você não imagina. Eu vou agradecer a Deus somente agora, porque você levantou a sua mão
E um novo filho na fé está se levantando aí junto com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, faça mover agora o teu Santo Espírito na vida deste homem e desta mulher, deste moço e desta moça, deste casal, para que eles possam ser frutíferos, produtivos, férteis. Arranca a esterilidade espiritual esta noite, arranca a esterilidade também biológica esta noite. Deus, nós queremos em nome de Jesus Cristo declarar esta noite, Senhor, a liberdade do teu Espírito de tomar posse desses corações que estão de mãos levantadas. Sejam aqui agora possuídos pelo Espírito Santo para gerarem filhos novos para Deus, uma nova aliança contigo, um novo mover do Espírito. E Deus confirma, e mediante a tua palavra para mim agora, você vai dizer assim: amém, eu creio. Diga assim: amém, eu creio. Aplauda o Senhor agora, bem forte.